Olá, sejam bem-vindos ao Terror na Esquina, aquele podcast para te dar um frio na espinha. Eu sou o Felipe Gomes. E eu sou Marina Zampier. E hoje vamos contar uma creepypasta que vai tirar seu sono. Então, apague as luzes, pegue seu cobertor, que a história já vai começar. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Oi, Mar! Tá preparada para mais um episódio? Oi, Fê, boa noite, bom dia, boa tarde, olá, queridos ouvintes. Então, tô preparada não. E alguma vez eu já estive preparada para A gente, jogar? a gente alguma vez já esteve preparado? Duvido. A gente só fica aqui passando cagaço com essas creepypastas. É verdade, mas É olha, eu verdade. percebi uma coisa. Hum, A gente foi muito, mas muito displicente no último episódio. por quê? Porque foi virada do ano deste episódio para o anterior e a gente não só desejou feliz ano novo para os nossos ouvintes. Nossa, Fê, verdade. Como nós somos meio incompetentes nessas coisas. A gente ficou tão apavorado com o negócio de Natal, não desejou É, feliz ano novo, pessoal. feliz ano novo, pessoal. Que esse novo ciclo que vai começar seja repleto de sucesso para todos nós. Feliz ano novo, pessoal. Muita saúde, muita paz. E que seja um ano de muito sucesso para o Terror na Esquina também. Isso aí, tomara. De muitas creepypastas boas, a gente achar creepypastas boas e lançarem creepypastas melhores ainda. Exatamente. Quem sabe a gente não começa a escrever as nossas. Então, seria uma coisa muito legal. Eu tenho várias ideias, mas nunca sai da minha cabeça. E às vezes eu esqueço. Fazer igual eu que falei assim, assim que eu sair do banho, eu anoto essa ideia. Aí a ideia foi pelo ralo. Desceu junto com o banho. Desceu junto com o banho. Ai, triste. Eu tenho um recadinho pra dar. A nossa primeira temporada tá chegando ao fim, mas eu acredito que a gente vai estender ela um pouco, que estava previsto para acabar no final de janeiro, mas a gente vai estender ela mais alguns episódios, então pode preparar o pelinho da nuca que a gente vai se estender aí por mais um tempo com vocês. Olha, eu sou a favor de números primos. Então, se a gente já gravou, se a temporada tinha que ter 13 episódios, próximo número primo é o quê? 17? 17. 17 é um número maldito, a gente não vai fazer 17, a gente vai fazer 23. então 23. 23. Beleza. 23 é um número bom, tem até um filme de terror com o número 23. Então vamos estender até o 23º episódio. Uhum. E se tiver muito legal também, a gente continua sem parar. A primeira temporada infinita. Vamos fazendo enquanto a faculdade não volta e o Fê não fica apertado de serviço. Não, o que a gente faz? A gente vira a temporada, mas não faz, tipo, não espera tempo ou nada do tipo, só vira a temporada. É uma boa também. E eu queria mandar um abraço pro Hudson. Ele é um ouvinte nosso que veio do Macumbaria Cash. E fiquei sabendo que ele escuta o Terror na Esquina também. Então, Hudson, muito obrigado por escutar a gente. Um abração pra você. Fala pra gente o que você tá achando. E espero realmente que você esteja gostando. É isso aí, gente. Se vocês não estiverem gostando, estiverem aqui só porque vocês são sadomasoquistas também, tamo junto, não tem problema não. Pessoal, na verdade, eu tenho uma curiosidade Mas aqui, Felipe, imensa. não, peraí. Você falou pro Hudson, eu sei que você quer contar essa história, mas você falou pro Hudson entrar em contato com a gente. Como que ele vai entrar em contato com a gente, Fê? Olha, Hudson, você pode encontrar a gente, não só o Hudson, né? Todo mundo. Encontra a gente no Instagram e no Twitter, @Terror na Esquina. E pode E mandar. no TikTok também. E no TikTok também, que a gente tá lá fazendo. Agora tá meio parado, né? Mas eu vou voltar a fazer. É fim de Mas. ano, gente. Fim de ano, super corrido. Nossa, eu só tô existindo. Mas. Pode mandar um e-mail também pra gente no terrornaesquina@gmail.com. A gente vai ser muito feliz em receber um e-mail de vocês. Isso aí, gente. Entre em contato com a gente. Críticas, sugestões, nudes, pics, só mandar. Fortalece nossa pirâmide, hein? Fortalece nossa pirâmide. Então, Fê, agora que você tá muito empolgado, você passou a semana inteira me falando dessa creepypasta, eu já tô assim, rachando de conta pra Não, mim. mas peraí.
Antes eu tenho uma. Eu sou curioso, eu vejo aqui os gráficos do podcast. Eu percebi que a gente tá indo muito bem esse finalzinho de ano, esse nosso finalzinho do ano e comecinho do nosso podcast, a gente tá indo melhor do que eu tava esperando. Mas fora isso, a gente não tá fazendo por visualizações, é claro, a gente faz porque é muito, muito, muito gostoso gravar creepypasta. Mas aqui, sabe o que que me mata de curiosidade? A gente tem ouvintes dos States, Hum, ouvintes do Egito e ouvintes do Japão. Eu espero, e tem de outros lugares do mundo, mas os que mais escutam são dessas partes. Eu espero que não seja VPN trocado. VPN. Olha, Eu eu acho que espero. é VPN, mas seria bem legal se não Se fosse. você, se você está aí no exterior e escuta, gente, manda um recadinho só pra eu saber aonde a gente tá chegando. Vai ser muito legal receber esse tipo de feedback. Mas então, pessoal, vamos ao que interessa. Tananana. Vocês já devem ter Rufem visto. os tambores. Rufem os tambores. Vocês já devem ter visto pelo título do episódio, né? Óbvio, um baita de um spoiler. Mas o episódio de hoje são relatos de entregadores de pizza. E olha, arrepiou o pelinho da minha nuca em todas as histórias que eu li. Gente, tadinho, será que o entregador de pizza vê coisa muito pior do que eu de pijama de madrugada? Ah, acho que não, viu? Acho que isso aí é o ápice. Filho da... Oi, Geisla, boa noite. Olha, eu separei seis creepypastas aqui que estão, olha. Vocês estão preparados? Não. Não. Eu Posso tenho jogar pra. certeza que eu falo por todos os nossos ouvintes quando eu digo que não, mas pode mandar, que a gente tá aqui é pra isso mesmo. E o melhor, a maioria, tipo, todas, exceto uma, tem títulos imensos. A sua cara. No seu ouvinte, você não reparou até aqui, o Felipe gosta das creepypastas que são... O título já é uma creepypasta. É Essa verdade. semana mesmo eu mandei pra ele... Essa semana mesmo eu mandei pra ele uma que eu falei, não, essa aqui eu não vou nem ler, porque é certeza que o Felipe vai querer ler essa. Tinha 3 linhas de título. Nossa, essas aqui tem umas grandes, viu? Mas a gente vai chegar lá. Ó, Sem problema. a primeira creepypasta se chama Entrega de Pizza. Ela foi escrita no Reddit pelo Tales by the Campfire. Bom, essa é uma história. Essa história é algo que eu nunca esquecerei. Eu trabalhei em uma pizzaria chamada Dominick's. Olha aí a relação com Domino's, né? Saquei. Casou com você? Era uma noite de sexta-feira e estávamos prestes a fechar. Eu tava limpando o lugar, me preparando pra ir pra casa quando o telefone tocou. Olha que ódio. Eu tava menos. Estávamos com menos pessoal. Então eu tava trabalhando sozinho no balcão naquela noite, atendendo todas as ligações. Pizzaria Dominique's, em quem posso ajudá-lo? Houve um silêncio. Então eu desliguei. Provavelmente o número errado. Um minuto passa e o telefone toca de novo. Pizzaria Dominique's, como eu posso ajudá-lo? Ainda havia um silêncio do outro lado. Eu tava frustrado e prestes a desligar o telefone novamente, quando ouvi a voz de um homem muito fraco e velho no outro lado da linha. Ele disse que precisava de uma entrega de 2 pizzas de pepperoni. Permaneci profissional ao telefone, mas gritava de raiva por dentro. Era fim de semana e eu só queria terminar o meu turno e voltar pra casa. E ir pra casa da minha namorada. Contei ao meu chefe sobre a entrega no último minuto e ele disse que eu precisava aceitar. Eu amaldiçoei baixinho, mas eu precisava do dinheiro da gorjeta de qualquer maneira. Lembrei a mim mesmo. Anotei o endereço e informei ao velho que logo estaria lá, mas ele já tinha desligado. Rude, eu disse. É melhor que a gorjeta dele não seja uma merda. Depois que o cozinheiro fez 2 pizzas, eu coloquei-as no carro e meu chefe mandou que eu só voltasse para casa depois da entrega. Já era tarde e estaríamos fechados quando eu voltasse. Eram 23 horas quando entrei no carro e conectei ao GPS. A casa ficava a 10 minutos de distância e percebi que estava localizado no lado tranquilo da cidade, onde havia muitos bosques e florestas. Eu dirigi para essa casa. Era uma grande casa de 3 andares e um quarteirão silencioso e vazio.
Peguei as pizzas, caminhei até a porta e toquei na campainha. A casa estava completamente às escuras, nenhuma luz acesa. Eu esperava que isso não fosse algum tipo de pegadinha que o velho tivesse acidentalmente me dado o endereço errado. Toquei a campainha novamente, ainda sem resposta, e eu estava prestes a sair quando eu ouvi um canto fraco, bem distante, quase como pessoas cantarolando em uníssono. Foi quando eu notei pessoas paradas na janela. Eu fiquei imediatamente assustado e dei um passo para trás. As pessoas atrás da janela cantavam mais alto. Não pude ver nenhum dos seus rostos, apenas massas negras em uma casa escura. Gritei que estava ali só para entregar as pizzas e foi aí que a cantoria parou. Mesmo no escuro. Ai, cara, que burro! Por que que ele... Com você. Que Mas é ódio! assim, pausa no ritual de Goetia, porque a gente vai pegar pizza. Estamos com fome. Afinal de contas, quem é que consegue controlar um demônio de estômago vazio, não é verdade? Ora, pois. Mesmo... Mesmo no escuro, eu pude ver as pessoas com grandes sorrisos em seus rostos. Não Por favor, sorrisos seja por causa da pizza, por favor. que Seja chegou. por causa da pizza. Tô cagado de fome. Quem Aquele, vai aquele ver meme. aquelas, né? Alô, quem joga vampiro à máscara? Bom, Já... deixa eu ter. Peraí, tá terminando, ó. Não sorrisos agradáveis, mas sorrisos que me deram vibrações de dar o fora de lá. Esses sorrisos estampados na janela ainda me assombram até hoje. Eu decidi que meu emprego que ganhava salário mínimo não valia a pena descobrir o que é que essas pessoas estivessem fazendo. Coloquei as pizzas na varanda da frente e corri pro meu carro. Liguei ele e enviei ao meu chefe uma mensagem rápida sobre a situação. Pronto para dar o fora de lá. Eu olhei para a janela apenas para ver 10 pessoas do lado de fora da janela do passageiro. Todos eles usavam capuzes e seguravam algum tipo de colar de ossos. Eu disse não e pisei no pedal do acelerador, pisando fundo na rua. Sem olhar para trás nenhuma vez. Eu larguei meu emprego depois disso e disse a mim mesmo que nunca mais faria entregas tarde da noite novamente. Esse é o esquenta. Esse foi esquenta, porque eu Uhum. trabalhei 5 anos na cantina e nada é mais aterrorizante do que o filho da mãe do cliente que entra 2 minutos antes da gente fechar. Eu acho que essa é a creepypasta, não foi o ritual, não. O pesado da creepypasta não é o ritual. O pesado da creepypasta é o cara que liga assim no minuto que você tá baixando a porta. Entendeu? É, Você não tipo, pode falar pra ele que não, a gente não tá fazendo mais, porque teoricamente você ainda tá aberto. falta 1 minuto pra você fechar, mas. Não é verdade? Ainda não desligou o forno, então É, ué. estamos atendendo. Ai, nossa, que vontade de matar que eu tinha. Às vezes o sujeito entrava, pedia um copo d'água, pedia tipo uma garrafa d'água e sentava pra bater papo. E Nossa, que olhava ódio. que era ruim se eu estivesse fazendo limpeza. Ai, nossa, que triste. Gente, acho que todo mundo que trabalha com atendimento ao público tinha que ter auxílio saúde psicológica, viu? Auxílio Porque terapia. auxílio terapia, porque, gente, não tem nada pior do que lidar com o público. E lidar com o público com fome consegue ser pior ainda, que a pessoa tá Nossa, é comendo. verdade. E eu me incluo nessa, que eu também, quando tô com fome, fico completamente irracional. Ai, nossa, nem me fala. Real. É Bom, foda. próximo. Pronto pra próxima? Pronta pra próxima, manda. Eu costumava entregar pizzas. Uma vez, as coisas deram muito erradas. Olha o tamanho do título já. Ah, essa foi escrita pelo 50AG também no Reddit. Bom, foi uma tarde preguiçosa e escaldante. Como a minha cidade fica próxima a um corpo d'água, o ar sempre é muito úmido, agarrando a sua pele, quase sufocando você no momento em que você sai. Eu tinha cerca de 18 anos na época, entregando pizzas para ganhar algum dinheiro extra. Eu realmente gostava do meu trabalho e gostava das pessoas que trabalhavam lá. Naquela época, quase todos na loja eram bons amigos uns dos outros. Eu também tinha me tornado um pouco favorecido pelo gerente, o que significava que poderia me safar com um monte de besteiras que costumava aparecer tarde da noite. Não me entenda mal, eu coloquei muito trabalho naquele lugar para compensar. Então, eu mais do que ganhei. Quando cheguei à loja naquela noite,
Fiquei consternado ao descobrir que o ar-condicionado estava quebrado. Todos na loja estavam suando, xingando e se abanando. O calor escaldante do forno tornava o armazém quase mais quente do que do lado de fora. A porta dos fundos estava aberta. Lembro-me de sentir pena dos adolescentes que contrataram para trabalhar na frente da loja, pois tinham que ficar perto dos fornos durante todo o turno. Pelo menos eu tive que sentar no ar-condicionado do meu carro metade do tempo. Todos ficaram aliviados quando o sol começou a se pôr. A essa altura já passavam das 20 horas e a loja estava cada vez mais cheia. Eu tinha feito entregas em incontáveis festas de aniversário, festas na piscina e as suas casas ou apartamentos típicos neste momento. As piscinas eram as piores, porque você tinha que caminhar ao sol para tentar descobrir quem fazia o pedido. O cliente geralmente me nota e se aproxima de mim ou sinaliza. Às vezes, no entanto, eu fico esperando e tenho que ligar para eles ou perguntar a um salva-vidas. Essa corrida foi uma dessas. Veio por volta das 11 da noite um pedido de uma única pizza pequena, sem queijo e com todas as carnes. O computador indicou que deveria ser pago em dinheiro na chegada. Estranho, claro, mas já vi pior. Quando pesquisei o endereço, ficou claro que se tratava de mais uma entrega na piscina. Reconheci o bairro e imaginei que era muito rico. Então me lembro de ter pensado que talvez eu recebesse uma boa gorjeta. Foi uma noite horrível. Chego à piscina por volta das 11h30. Percebi que havia apenas um carro estacionado no estacionamento. Uma caminhonete marrom amarelada e desbostada. E desbotada. Ímpar. Talvez eu tenha sido o salva-vidas que ordenou, tentando relaxar depois de um longo dia. Não seria a primeira vez. Meu coração caiu, já que o salva-vidas quase nunca pedia nada. Normalmente, eles eram apenas alguns adolescentes falidos. Ao me aproximar da piscina, ouvi um barulho de respingos, como se alguém estivesse nadando ou brincando na água. Não havia vento, e o ar ainda estava desconfortavelmente quente e opressor, apesar de ser tarde da noite. Quando cheguei mais perto, percebi que algo estava errado. O poço de salva-vidas estava vazio. Ninguém estava na piscina também. Aquele barulho de respingo que eu vi foi apenas uma daquelas coisas de limpeza robótica. Ele estava fazendo suas rondas e ocasionalmente saindo da água um pouco, apenas para cair de volta na piscina. Eu olhei em volta confuso. Então vi que o prédio de escritórios do lado direito da piscina tinha a luz acesa. A luz amarelada passou por uma pequena janela gradeada no topo da porta de metal, imaginando que o salva-vidas devia estar lá dentro por algum motivo. Entrei pelo portão que estava aberto. Circulei a piscina com cautela, certifiquei-me de proteger os meus passos quando atingisse um pedaço molhado do chão. Já aprendi essa lição da maneira mais difícil. Nesse ponto, eu estava pronto para ficar tenso e voltar correndo para poder fazer outra corrida. E de certa forma foi exatamente isso que aconteceu. Conforme me aproximei da porta, um som diferente encheu meus ouvidos. Quase parecia que alguém estava remexendo em uma gaveta ou algo assim. O robô ainda girando atrás de mim. Não pensei muito nisso e bati na porta. O som de remexer parou abruptamente. Eu escutei e nada. Apenas um leve zumbido das luzes da rua. O robô espirrou novamente. Agora eu estava realmente confuso. Que diabos foi isso? Pensei em olhar pela janela, mas teria que ficar na ponta dos pés para poder dar uma olhada. E não queria ser assustador assim. Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, a luz se apagou. Um arrepio desceu pela minha espinha. Isso não fazia sentido. Quem estava lá e por que apagaram as luzes? Eles estavam roubando o lugar? Certamente um escritório de piscina de bairro não poderia ter muitos objetos de valor. Estava prestes a ser roubado? Tipo, a minha mente estava correndo fora de controle. Eu olhei para a janela novamente e me deparei com a visão mais assustadora de toda a minha vida. Naquela janela estava um único olho humano olhando para mim, direto para mim. E eu juro, parecia que não tinha pupila, apenas um uniforme íris azul gelo. Eu congelei. Eu não tinha certeza do que fazer, então eu ouvi um barulho que parecia quase alguém gargarejando água, misturado com um grito mais horrível que eu já tinha ouvido. O grito foi agudo, como de uma mulher, mas algo não estava certo sobre ele, como se eu o tivesse ouvido debaixo d'água. Então a maçaneta começou a sacudir e girar lentamente. Foi isso, eu corri de volta ao redor da piscina, quase escorregando várias vezes, meu coração pulando na minha garganta todas as vezes. O robô estava realmente pirando agora, continuamente saindo da piscina e se debatendo como se estivesse tendo um ataque. Eu não ousei virar quando corri em direção ao meu carro.
Assim que saí do portão, fechei-o com força e olhei brevemente para trás. A porta estava aberta agora, mas eu não conseguia distinguir nada do lado de dentro. Tava escuro como um breu, um vazio total. Eu não vi ninguém me perseguindo e eu não me importei, eu tava fora de lá. Pulei para dentro do carro, joguei a pizza no banco do passageiro e saí de lá o mais rápido que pude. Quando estava saindo, eu não pude deixar de notar que o outro carro do estacionamento havia desaparecido. Isso foi extremamente estranho, já que não tinha ouvido nada. Nada e. Não ouvi nada, não tenho ideia de pra onde foi e como ele saiu sem que eu percebesse. No caminho de volta eu estava obviamente muito abalado. Eu percebi que meu gerente provavelmente não acreditaria em mim se eu contasse a ele o que aconteceu. Inferno! Eu tinha certeza do que aconteceu. Achei melhor que não havia ninguém na piscina. Que eu esperei por aí, mas não havia ninguém lá. É nossa política evitar áreas abandonadas como essa de qualquer maneira. Isso é apenas pedir um roubo. Mas meu gerente não gostou. Normalmente esse tipo de coisa não teria sido um grande negócio, mas com o qual agitado o dia estava, além da quebra do ar-condicionado e tudo mais. Havia muitos pedidos estragados naquele dia. Ele insistiu com raiva que eu ligasse para o cliente com o número fornecido e me perguntou por que eu ainda não tinha feito isso. Ele me repreendeu dizendo que tínhamos desperdiçado muitas pizzas hoje e que as bagunças estavam saindo do seu salário. Merda, eu pensei. Ele tecnicamente estava certo. Decidi aguentar e liguei para o bendito número. Talvez pensei que tudo isso fosse algum tipo de mal-entendido. As alternativas me assustavam e eu não queria acreditar ou mesmo pensar nelas. Digitei o número no meu celular. Ele tinha um código da área local e nada parecia fora do comum quando começou a tocar. Enquanto tocava, rezei para que ninguém atendesse. O segundo toque foi interrompido quando alguém atendeu. No início não havia nada, apenas um ruído vazio que me lembrou de estática. Então começou. Um som lento e constante, como um gargarejo. Como antes na casa da piscina, mas ainda mais lento, mais profundo e mais deliberado. Então houve uma voz, rosnando profundo, pronunciando lentamente cada sílaba de uma palavra. A princípio eu não entendi, mas depois eu me dei conta. Estava dizendo meu nome. Eu pulei rapidamente e desliguei o telefone. Minhas veias virando gelo enquanto eu estava lá no canto dos fundos da loja tremendo. Eu não sabia o que fazer. Eu disse pro gerente que ninguém atendeu e ele deu de ombros, indicando que era alguma água sob a ponte. Então pedi pra sair mais cedo, porque eu não tava me sentindo bem. Eu lavei alguns pratos, varri o lugar e fui embora. E eu não dormi muito naquela noite. Uh, pois é, né? Por Nossa, que será, hein? o que será? O que você achou dessa? Eu tô assim, chocada. Eu tava muito agoniada aquela hora que ele viu o olho só na janela. E esse robô se debatendo. Será que não era alguém que tava se afogando na piscina? Eu pensei nisso. Eu Nossa, pensei nisso. essa me deixou meio agoniada, viu? Mas É, tem mais? Tem mais? Quero mais. tem mais, tem bastante ainda. Sou Hum. motorista de entrega de pizza. Sim, é verdade que vemos coisas bem malucas no trabalho. Olha o tamanho do título. Esse é do Best Underline Time. Entregar pizza sempre foi um trabalho divertido pra mim. Eu conheço todo mundo na cidade onde eu moro, nos arredores. O salário é bom, mas as gorjetas tornam o emprego mais do que digno para um estudante de ensino médio. Claro, poderia passar os fins de semana em festas, mas desde muito jovem eu decidi que queria sair dessa cidade, e a única maneira de fazer isso seria poupando dinheiro. Quando consegui minha licença para dirigir, decidi imediatamente entrar na pizzaria local da cidade que dizia contrato hoje. Naquele sábado, levei para casa US$ 150 em gorjeta. Muito melhor do que sair com os idiotas da escola de qualquer maneira. A pizzaria Quinos tem sido minha casa aos sábados e aos domingos nos últimos 4 anos. Este verão seria o meu último ano lá antes de fazer as malas e sair da cidade. Eu estava nervoso, animado, mas ainda mais feliz por assumir qualquer mudança que pudesse antes do que o outono chegasse. Quase todos os dias foram ocupados. Nossas pizzas estavam tão boas que posso entender por que estava fora da loja, entregando pizzas com mais frequência do que dentro, esperando para fazer minhas tarefas domésticas durante a noite. Bom, de vez em quando a loja ficava mais lenta. Eu lavava pratos,
ajudava a cumprir pedidos, mas principalmente surfava no Reddit esperando o próximo endereço aparecer para eu ir. A próxima entrega chegou e eu esperei que fosse feita, conversando com uma linda garota no caixa antes de sair. Uma vez na estrada, comecei a tocar a minha música, sem saber que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Eu vi um homem, na beira da estrada com o polegar esticado. Mamãe e papai sempre me disseram para continuar dirigindo, passando por caminhantes de carona, mas por algum motivo, talvez por causa da lentidão da loja e do medo de voltar e esperar outra entrega, eu parei. O homem estava bem vestido, quase como se tivesse acabado de sair de um evento chique. Eu não conseguia descobrir por que alguém com essa aparência estava pedindo carona, mas eu não estava incomodado. Pensei em minhas futuras aventuras saindo dessa cidade e, de certa forma, eu invejei a liberdade desse homem. A pizza ainda estava no banco da frente, fumegando naquela caixa quente. Então, abri a porta de trás. Ele me agradeceu suavemente e entrou no banco do carro. Indo para algum lugar específico? Eu perguntei. O homem sorriu e disse 24 Middle Wave. Quão conveniente, eu pensei. Fica a poucos quarteirões de onde eu vou entregar a pizza. É claro que primeiro eu levei a comida pro cliente, mas depois fomos para a Avenida 24 Middle Wave. Então, eu não vi você antes. Você tá visitando a família? Eu perguntei. Seus olhos encontraram o meu pela janela do retrovisor. Não. Foi um silêncio constrangedor pelos próximos 2 quarteirões. Eu, des- eu deixei ir e voltei para a loja. Fiquei feliz por ter feito uma excursão divertida, porque quando voltei, ainda não havia outras entregas. Eu apenas disse a eles que precisava abastecer um pouco o carro. No dia seguinte, eu acordei com minha mãe e meu pai fazendo uma grande comoção na sala de estar. Desci as escadas para ver minha mãe e meu pai parecendo bastante tímidos. Houve um homicídio na Avenida 24 Midway. Calafrios percorreram minha espinha quando percebi que tinha estado lá ontem, à noite, com aquele carona. Claro que ninguém sabia disso, mas meus pais ficaram abalados. Não havia um assassinato na cidade por mais de uma década. As pessoas não estavam acostumadas com isso em uma cidade tão pacífica. A polícia disse ter pistas, mas ainda estava investigando. Uma família inteira foi assassinada e eu sabia disso. Eu temia contar pra alguém, porque se eles pensassem que eu era parte disso, eu achei que eles acabariam pegando o homem e pronto, nenhum dano, nenhuma falta e se eu não trouxesse lá, outra pessoa o faria. Algumas semanas passaram e os policiais marcaram como um vagabundo rolando pela cidade. Eu também esperava, então veio outro dia lento. Quase como um relógio, sabe? O homem estava à beira da estrada. Ele usava o mesmo terno da última vez. Não havia sangue nele? Talvez não fosse ele, afinal, e apenas uma coincidência. A minha curiosidade mórbida me levou o melhor de mim. Eu encostei, ele entrou atrás, como da última vez. Você fez isso? Eu não disse nada, exceto por outro endereço. O mesmo sorriso apareceu em seu rosto como da última vez. Temeroso por minha vida, eu o levei até lá. Sinto muito, talvez pareça errado pra você, mas eu era muito jovem pra morrer. Afinal, por que eu estaria trabalhando na pizzaria Quinos nos últimos 4 anos, se fosse apenas pra morrer trabalhando na pizzaria Quinos, né? Mal dormi naquela noite pensando no assassinato brutal que veria na TV no dia seguinte. Claro, eu estava certo. Na verdade, dessa vez o repórter anunciou. A polícia encontrou uma pista interessante para esses crimes hediondos. Ele parecia que mal conseguia ler a próxima parte. Gravado nos corpos estavam as palavras obrigado a todos eles. Eu sabia que esse homem, esse psicopata, ele estava me agradecendo. Eu levei cerca de um mês para me sentir normal novamente e já estávamos em agosto. Keno, o dono, me pediu para pegar mais alguns turnos e eu concordei. Alguns funcionários pediram demissão com medo dos assassinatos locais. Eu me senti um pouco mais seguro do que o resto. Foda-se. Mais dinheiro para ficar longe dessa cidade e dessas memórias horríveis. Você pode imaginar que a algum ponto, com todos esses turnos extras se somando, eu veria outro dia lento no trabalho. Eu fiz e eu sabia que eu veria novamente. Eu planejava apenas passar por ele neste momento, esperando que ele apenas me deixasse em paz e apreciasse como eu já o ajudei em 2 crimes horríveis.
Ah, eu já ajudei em 2 crimes horríveis. Vou ajudar em mais um. Que custa? Com certeza, pois eu tava levando minha próxima entrega e lá estava ele. Eu acelerei rapidamente ao passar por ele, prendendo a respiração, rezando para que ele não percebesse que era eu. Eu entreguei a pizza na casa e eu resolvi voltar para a loja em um caminho diferente. Quase eu acertei quando ele estava parado no meio da estrada. Tenho certeza que a maioria das pessoas teria pisado no pedal. Mas e daí? Eu digo à polícia que esse cara foi assassino do tempo todo? Que eu escondi a verdade deles? Que eu ajudei a dirigir até lá? Meu carro guinchou até parar bem na frente dele, enquanto ele mantinha a compostura. Ele deu um passo em direção ao lado do motorista. Ele vai me matar por não parar ou porque simplesmente deixei ele entrar e continuei com a negação que era ele. Como ele vai me matar? Ele bateu no meu para-brisa, sorrindo seu sorriso de arrepiar os ossos para sempre. Eu abro a janela apenas o suficiente para ele pressionar seus lábios contra a janela. Ele sibilou. Você pode escolher o endereço dessa vez. Eu nem sei o que deu em mim. Nem sei por que eu pensei que não tinha escolha ou se realmente era tão mal. Talvez ambos. No início daquele ano, um dos meus professores mal me passou. Ele era um idiota. Eu não queria que ele morresse por causa disso, mas eu não conseguia pensar em uma opção melhor. Amanhã ele ia embora e ninguém saberia que eu era o motivo. O homem começou a aparecer com mais frequência, mesmo em dias mais ocupados. Às vezes ele dizia um endereço, e outras vezes sorria e dizia: Você escolhe. Isso continuou durante todo o mês de agosto. Na verdade, conversávamos de vez em quando. Na verdade, deixa eu me reformular. Eu falaria e ele ouviria. Acho que eu fiz isso para quebrar o silêncio constrangedor. Contei a eles meus planos de partir no final do mês. Em algum lugar novo, um lugar fresco, algum lugar melhor. A cidade estava na fronteira do bloqueio quando chegou minha hora de ir. Foi um dos poucos trabalhadores restantes que se sentiu confortável trabalhando à noite. Algumas pessoas me chamavam de maluco. Nem sabiam quão maluco eu tinha ficado. Não, algumas pessoas chamavam ele de maluco, mas ninguém pensou em investigar esse cara. Ninguém? Ora, pois. Ora, pois, vamos ver. Foi É. quando eu o peguei pela última vez. Eu sabia disso e eu tenho quase certeza que ele também. Eu não vou mentir, eu fiquei um pouco triste. Tínhamos matado tantos valentões da escola, tantas pessoas que eu não sentiria falta dessa cidade. Se eu não tivesse tão decidido a partir, na verdade teria gostado de viver nessa cidade reformada. Credo que sádico. Ele parecia um pouco sombrio enquanto se sentava no banco de trás. Ele deve saber que esse era o nosso último. Ei, amigo, talvez nós dois possamos escolher um essa noite? Eu não tenho certeza do que você é capaz de fazer em uma noite, eu perguntei. Embora parecesse triste, ele disse firmemente não. Um pouco decepcionado, mas por tudo que ele fez por mim, acho justo que ele escolha mesmo o último endereço. Ele disse 1436 Pine Cove. Bom, esse era o endereço dos meus pais. Eu Eita. não pude, não, eu não iria. Eu não posso deixar isso acontecer com eles. Como poderia esse homem que se sentia meu amigo agora querer matar minha família? Eu tentei. E eu realmente fiz. Eu não queria isso pra minha família, mas eu realmente precisava ir embora. São suas vidas. Suas vidas são vividas, certo? Nós saímos para a última casa para onde eu dirigia antes que minha nova vida começasse. Hum. Ele foi? Matou, ué. Foi. Na Meu Deus. verdade, ele foi junto com o cara, né? É. Gente, que absurdo. Eu tenho uma teoria Ah, que, na verdade, não existia cara na beira da estrada. eu tava pensando nisso. Será que na verdade não existia um cara na beira da estrada e o nosso Não, protagonista só delirou, tipo o Clube da Luta? ele que matava todo mundo. Ele matava todo mundo e punha a culpa num cara aleatório. Punha, né, entre aspas, né, porque ninguém nunca descobriu. Pois é. É, não, mas assim, pra ele, né? Já assistiu o Clube Sim. da Luta? Não, nunca assisti. Ah, É bom? spoiler. Não, não é bom. Eu vou apanhar de algumas pessoas. Eu não gostei. Não, tranquilo, e tá tudo bem, né? Sobre isso, tá tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem, mas, né? E o que que você Então achou? vamos.
Interessante. Acho que, tipo, ele tinha que ter atropelado o cara da primeira vez, mas eu tô com você nessa teoria de que, na verdade, o cara era um alter ego dele. O que você tá achando, panorama geral, de histórias de entregador de pizza? Tô gostando. Tá Tô meio gost- apavorada, assim, porque, né? A gente pensar que isso tudo pode acontecer. Eu sei, é creepypasta, beleza, mas sabe aquela história de que tem que ter um fundinho de verdade? Eu me apeguei a relatos de entregadores de pizza. Eu não sei se aconteceu isso comigo e às vezes a creepypasta é bobinha e eu tô achando super emocionante, ou se realmente são emocionantes. Não, eu tô achando bem emocionante também. Eu tô assim, querendo a próxima já, tipo, nossa, isso tá muito legal. Pessoal, estão prontos pro próximo? Tem mais duas. Agora é parte um e parte 2. Então, o trem já tava bom, agora que vai ferver. Mais um título pequenininho e ele é do Fitch Hand do Reddit e a creepypasta se chama Eu entrego pizzas em uma pequena cidade rural e a coisa mais complicada acaba de acontecer comigo. Eita, você sabe que estradinha rural é tenso, né, de acontecer. Adoro, ainda mais pizza em cidade pequena. É. Sabe Ei, que até o lobisomem eu já vi na estrada rural, né? você já viu um lobisomem? Já vi um lobisomem. Conte-nos mais sobre isso, Marina. Não, hoje é dia de você contar creepypasta de entregador de pizza. Uma outra hora eu conto. Ah, você vai fazer isso comigo? Eu vou fazer isso com nossos ouvintes. Porque, Certinho. né, eles vão ter que continuar ouvindo até chegar o dia que eu vou contar, que eu não vou falar que dia que vai ser. Um dia eu conto a história do lobisomem na estrada. Ah, então. Nossa, eu tô morrendo de curiosidade. Se lascou, você vai ficar junto com nossos ouvintes. Puta, tá bom então. Então deixa eu contar a creepypasta. Vai lá. Ei, pessoal, se a empresa para qual eu trabalhei descobrisse que eu tava escrevendo isso, eu seria despedido imediatamente. Então, quem, onde, é intencionalmente vago. Meu nome é T e eu entrego pizzas em uma cidade pequena, rural, no norte do Canadá. Eu tô escrevendo isso imediatamente depois de ter saído do turno e eu tô morrendo de medo de lembrar disso. Então aguarde minha escrita lixo. A cidade rural em que eu entrego consiste em cerca de 25 mil habitantes, espalhada ao longo do sopé de uma grande cordilheira. Putz, é do tamanho da cidade que eu moro. Mínima, 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 mínima. Mínima, mínima. Ao contrário da. Ao Foi contrário. mal. Tá tranquilo. Ao contrário da maioria das empresas de entrega, aquela para qual eu trabalho permite que as pessoas fora do limite da cidade peçam pizza até cerca de 50 quilômetros de distância da nossa localização. Cara, é longe pra dedéu. 50. É muita coisa. Nossa empresa é assim porque muitos dos residentes dessa cidade, na verdade, vivem fora dos limites da cidade. No sopé onde estão suas fazendas, obviamente isso faz com que eu e os outros motoristas fiquemos longe das entregas durante as longas entregas. Não esperamos que voltemos por no mínimo uma hora antes que meu chefe comece a ligar. Para piorar, estamos abertos até às 5 horas da manhã todas as noites. Essa combinação de variável me fez testemunhar e ser parte de uma merda realmente fodida e assustadora durante vários anos que eu trabalho aqui. Não contei muito a ninguém, mas depois dessa noite eu preciso tirar isso do meu peito. Tenho certeza que eu quase fui assassinado essa noite. Essa noite começou como a maioria das outras noites de terça. Eu tava recebendo gorjetas de merda e ficando cada vez mais deprimido sobre como a minha vida como motorista tava indo bem. Ironia, né? Eu já tinha levado várias entregas para os boonies e a maioria daqueles idiotas caipiras nem mesmo jogou $1 na minha direção. Quando o computador de entrega da loja avisou que tinha uma entrega, temi que fosse para o inferno. Veja só, essa entrega foi para uma casa que não tinha pedido antes e estava exatamente a 50 quilômetros da nossa pizzaria. Sentindo-me muito chateado, eu olhei para a parte das instruções de entrega especial, no recibo, e eu me senti um pouco melhor. Grande gorjeta enquanto as instruções.
grande gorjeta enquanto as instruções forem seguidas. Leve a pizza para dentro da casa, para o quarto, no andar de cima. A porta estará destrancada. Instruções como essas não são incomuns. Algumas pessoas podem ser realmente preguiçosas. Sentindo-me animado porque minhas gorjetas estavam prestes a melhorar, eu corri em velocidade recorde. Nem parei para tomar um café como eu costumo fazer nessas longas entregas. Após cerca de 25 minutos dirigindo por uma estrada de terra, eu cheguei ao que o meu GPS me disse ser o endereço correto. Deixa eu fazer o adendo aqui que para ele chegar em 25 minutos, né, nessas casas ele estava correndo muito. Gente, só lembrar que a velocidade normal que a gente percorre do dia a dia é 40 quilômetros por hora. Então, qualquer lugar que você vai chegar, leva 1 hora, normalmente. Não, sério. Norte do Canadá deve ter estrada congelada, caramba, assim. Então, tipo, Montanha. é exatamente 50 minutos, 50 quilômetros de distância. É, Se ele chegar em 25 tava minutos, correndo muito. tava correndo pra caramba. Bom, eu não tinha visto outra casa por pelo menos nos últimos 5 quilômetros, o que, de novo, não era tão incomum nos arredores. Parando na calçada, eu percebi que a parede da casa estava fodida com todos os tipos. Da entrada parecia bom, mas de perto eu poderia dizer que ninguém morava lá há muito tempo. A casa tinha 2 andares de altura, com um telhado que estava desabado em alguns pontos e janelas quebradas por toda parte. Pra piorar, não havia porta. Puta merda, murmurei enquanto abria a porta e dava a volta no outro lado do carro para pegar as pizzas. Enquanto fazia isso, eu comecei a ouvir um som que fez todos os fios do meu cabelo do meu corpo se arrepiarem. Da janela superior esquerda, que pelas instruções na etiqueta onde o proprietário queria pizza, eu podia ouvir vagamente uma risada. O que me ferrou tanto naquela risada foi que não era uma típica risada, porque algo é engraçado. A única maneira que eu posso descrever é que parecia que alguém estava tentando imitar uma risada, apesar de nunca ter ouvido uma risada em sua vida. Parecia tão falso. Foi um longo e baixo ha, seguido por um rápido ha, tipo ha, ha. Tudo nele tava tão estranho. Agora, completamente apavorado, gritei um fraco alô na frente da porta. Não importa o quanto eu tente, eu não consegui tirar da minha cabeça o som de tudo que estava lá em cima. Após cerca de 30 segundos de espera, eu vi uma resposta. Eu tô com muita fome, por favor, rápido. Essa frase em si não parece aterrorizante de alguma forma, mas a maneira como o que quer que estivesse lá em cima disse me fez lutar contra um ataque de pânico só de pensar nisso. O jeito que aquela coisa falava era tão desumano e tão errado. A sua cadência estava desligada, a sua voz parecia tão tensa. Fosse o que fosse, eu nunca descobri. Deixei a pizza cair no chão e voltei o mais rápido que era humanamente possível. Apesar de escrever isso na segurança da minha própria casa, ainda me sinto tão fudido pensar nisso. O que você acha que foi? Sem dormir? Eu fui um fracote não subindo lá. E provavelmente era apenas um velho gordo e triste que não conseguia sair da cama. Mais uma vez, desculpas pela porcaria de escrita. Na verdade, nunca contei a ninguém sobre todas essas merdas estranhas que acontecem comigo no trabalho. Mas se vocês ouvirem, acho que posso reunir coragem pra recontar algumas outras mais fodidas. Olha, eu também não teria subido. Não, eu nem teria entrado na casa, né? Pra começar, eu acho que eu já nem entraria na casa. Pequenas choices. Mas, É. Ah, tipo, eu olharia, a casa tá toda fodida, caindo um pedaço, meu filho. não tem Meu nem porta filho. na casa. Pra que eu vou subir nisso aí? Seja lá quem Não for que faz pediu essa pizza, não tá querendo a pizza. A pessoa não mora aí. Não. Não. Tá querendo o teu corpinho e não é da Aham. maneira boa. Não é da maneira boa. Tô fora.
Eu acho que essa foi a melhor das que eu contei. Essa foi boa. Não, eu tô toda arrepiada, tô apavorada. Não, cruz credo. Ai, é O que que normal. você faria? O que você faria? Sair Ah, correndo? O que que você faria? eu teria feito a mesma coisa que o cara fez. Larga a pizza onde tá e vai embora. Eu nem entraria. Não, eu ia olhar e falar assim, Ah, vou comer essa pizza aqui mesmo. talvez eu levasse a pizza embora e comesse, né? Pra ver se pelo É, menos diminui meu prejuízo. pagar, pagava a pizza e a gasolina que eu gastei indo lá. É. Nossa, Ó, pavoroso. deixa eu contar uma piada. Conta. Qual que é o cachorro que ri muito? Não sei. É o Chihuahua. Chihuahua. Boa, boa. Que bosta, mano. Piada de tio. É o tipo de piada que eu gosto. Bom, a última da noite, ela é um pouquinho grande, mas ela é boa também. Ela tem mistérios. Conte pra nós. Bom, é uma parte 2 do Fish Hand e se chama Eu entrego pizzas em uma pequena cidade rural e coisas estranhas acontecem comigo. Ele é quase o Coragem entregador de pizza. Coitado, tudo acontece com ele. Bom, As pessoas nunca vão acreditar quando ele contar. é verdade, né? Antes de falar sobre outras metas estranhas que acontecem comigo durante minha carreira como motorista de entrega, preciso elaborar algumas coisas que as pessoas comentaram. Com relação à entrega de 50 quilômetros de distância, meu gerente possui uma taxa extra que escalona para pessoas que moram mais longe. Se você estiver a 50 quilômetros de distância, custa cerca de US$ 20 ou mais, a maioria vai para mim, algumas para a loja, para conseguir uma pizza. Isso pode parecer escandalosamente alto, mas acredita em mim, as pessoas realmente gostam da porra da pizza deles. Também temos caixas aquecidas para guardar as pizzas e mantê-las aquecidas durante entregas longas. Em relação a entrar em casa das pessoas, meu gerente permite isso de forma discricionária. Se estiver tudo bem, podemos fazê-lo. Alguns dos clientes mais frequentes e, em sua maioria, acamados, e sair da cama para atender a porta pode ser muito difícil para eles. Além Não, não. disso, Então, peraí. É o entregador que vai chegar no lugar e decidir se tá tudo bem ou não entrar na casa. sim. E esse inteligentíssimo resolveu que ele podia entrar na última casa, que não tinha porta, e que tinha uma pessoa rindo. Ha, ha. Sinto muito, mas ele passou aperto porque quis. Porque Meio quis. burrinho, né? Burrinho. Como eu já disse, meu filho estaria comendo a pizza no conforto da minha casa. Exatamente. Pois prossiga. Bom, onde eu parei? Tá. Alguns dos clientes mais frequentes, e em sua maioria acamados, sem sair da cama para atender a porta pode ser muito difícil para eles. Além disso, levar a pizza direto para eles geralmente é uma gorjeta melhor. Então, por que não? Muitas pessoas também disseram que ficaram desapontadas por eu não ter entrado na casa ontem à noite, mas o problema é o seguinte: eu tava com medo, tipo, legitimamente apavorado. Qualquer grande gorjeta que aquela coisa tinha pra mim não valia o Não perigo que valia o corria lá em perigo. cima. Não valia, não. Não, tá Não, não, certíssimo. não. Não dá pra subir, não. Concordo com o Então, cara. até essa parte ele tá certíssimo, mas a resolver entrar naquele lugar, eu não. Pelo menos a ficha caiu em algum momento, sabe? A ficha caiu. Tipo, Sim, ok, nós estamos seguros aqui. pelo menos isso. Pelo menos Mas isso. vamos lá. Eu também esqueço que, às vezes, nós, mulheres, né, vamos olhar a situação, identificar um perigo um pouco antes do que o homem cis branco, que eu tô supondo que seja o caso aí, né? Realmente, a capacidade de avaliação de perigo tá muito diferente nesse caso. Pois é. Meio desproporcional, Uhum. assim. Eu aqui, no alto do meu 1,5 m e quase 80 quilos, eu vou olhar pro perigo e vou falar assim, meu joelho não tá bom pra correr, eu não tô forte o É, suficiente pra bater, então
ficar por aqui, vou me afastar daqui tá bom. Você só vai fazer um ha, ha, vou sair daqui. Ele vai fazer ha, vou falar, ele já corre mais do que eu não preciso, não vou chegar mais perto que isso, não vou dar essa chance. Não. Vamos lá. Not Com today, tudo sei. isso... Not today. Manda Com... bala. Com tudo isso fora do caminho, eu adoraria compartilhar um pouco mais das coisas fodidas que acontecem comigo aparentemente regular. Não sei se os outros motoristas em diferentes partes do mundo têm os mesmos problemas, mas aqui no norte do Canadá, um monte de coisas realmente assustadoras e questionáveis acontecendo. Não me considero supersticioso de forma alguma, mas algumas das coisas que eu vejo simplesmente eu não consigo explicar. Antes que alguém me chame e diga que eu sou um único experimentando essas coisas, eu não sou. Outros motoristas e eu regularmente batemos papo após os turnos e alguns outros motoristas que estão realmente confusos com algumas coisas que viram. Eu conheço um cara que mantém uma lâmpada acesa dentro do seu carro à noite porque ele tem tanto medo do escuro depois de algo que aconteceu com ele, que ele não quer contar pra ninguém. Essas coisas acontecendo são dolorosamente reais, e eu não posso enfatizar isso o suficiente. Vários meses atrás, quero dizer, em dezembro, eu estava trabalhando em um turno restrito, das 22 às 5 horas da manhã. E em meu setor de entrega, era principalmente nos arredores da cidade, ao longo das montanhas mais ao norte. Sendo dezembro no Canadá, havia cerca de 15 centímetros de neve fresca, e apenas as rodovias e estradas arteriais foram lavradas corretamente. Tirados os gelos, que isso quis dizer. Dirigir pelos restos das estradas seria um desejo de morte se você não tivesse o equipamento e a experiência adequada. Para minha sorte, eu tenho um carro com AWD, pneus cravejados e correntes no caso de as coisas ficarem realmente ruins. Eu sou um dos pilotos mais experientes, sendo uma das poucas pessoas com um carro AWD. Fui solicitado para fazer outra entrega bem no limite da nossa faixa de entrega, cerca de 45 quilômetros da loja. Como o tempo tava uma merda, eu liguei para o número do meu recibo para confirmar o endereço e se eles ainda queriam a pizza. Obtendo a aprovação do que parecia ser uma velhinha alegre, saí pela estrada. Não antes de parar para o meu café, é claro. Logo depois de deixar os limites da cidade, eu percebi algo alarmante. Todas as luzes, inclusive as da rua, estavam apagadas, presumindo uma queda de energia devido à tempestade. Eu liguei para o meu chefe em seu telefone celular para confirmar. Confirmado que é realmente uma queda de energia em todo o setor, eu tento ligar para a senhorinha que eu estou atendendo, tentando extrair o fator de apatia para uma gorjeta extra, tento ser o mais gentil possível. Olá, eu sou o motorista da entrega. Eu tô percebendo que tem uma queda de energia e eu queria saber se você ainda quer a pizza, apesar dessas condições horríveis. A velhinha respondeu de volta: Meu Deus, querido, eu achei que você não fosse nem entregar. Que serviço excelente você. Que serviço excelente você da empresa. Vou colocar um X aqui. Se você pudesse vir aqui, com certeza farei que vale a pena. Eu tenho um gerador de backup iluminando na minha casa. Então eu não deve ser difícil de perder. Por favor, não tenha pressa devido a essas condições horríveis. Velhinha vai fazer valer a pena. Só venha. iPhone, tem um iPhone esperando ele. A moto. Oh, meu Deus, querido! Bom, sabendo que havia engaixado uma gorjeta substancial, liguei o pisca-alerta e continuei descendo a estrada. Uma coisa que vocês precisam entender é como estava escuro. Sendo mais tarde que é meia-noite e nenhuma luz acesa, a única coisa iluminando o meu caminho eram meus faróis abaixo dos padrões. Além disso, nevava muito. Para referência, meu campo de visão era extremamente assim. Era exatamente assim. Se meu carro morresse ou os meus faróis apagassem, eu estaria completamente ferrado. Para minha sorte, nenhuma dessas duas coisas aconteceu. Mas Ainda. algo muito pior aconteceu. É. Cerca de 10 quilômetros abaixo do que eu só Ó, posso supor. Oi? aliás, só tem uma coisa que pior do que ficar sozinho no escuro. Ah, Ficar acompanhado no escuro de alguma coisa que você não sabe o que que é.
Ah, nossa, imagina, apaga a luz, só abre aquele sorriso branco do teu lado. Nossa, Aham, é um tapão na boca. Dá um puxão de cabelo. Sai daqui! tá fora. Deixa eu continuar. Cerca de 10 quilômetros abaixo do que eu só posso supor ser uma estrada de terra sobre a montanha de neve, no meio do nada, me deparei com um carro no meio da estrada, com os seus piscaletas ativados. O carro estava na diagonal, na estrada, e pelos rastros eu percebi que ele tentou parar de repente e perdeu o controle. Jogando os meus perigos e continuando, tentei examinar a cena, afastando-me cerca de 20 metros do carro. Eu não consegui ver nenhum sinal de vida e percebi que a porta do motorista estava aberta, e a neve se acumulava lá dentro. O que mais me assustou foi que parecia sangue dentro da janela e em todo o volante. Ao tirar a neve de dentro do carro, ficou óbvio que houve um acidente bastante brutal aqui, pois havia sangue por todo lado do motorista. Meu treinamento de primeiros socorros medíocre começou. Minha primeira resposta foi ligar para o 911 e chamar uma ambulância aqui. Peguei meu celular e a mesma coisa clichê aconteceu comigo. Não havia porra de serviço celular. Obviamente, não há porra de serviço de celular, gritei. Eu tô na merda dos bunes. Depois de ter meu pequeno colapso, eu decidi ver se conseguia ver algum rastro ou algo que levasse a pessoa obviamente ferida. Nesse ponto, eu tinha esquecido completamente sobre a entrega e eu tava bem decidido a ajudar quem fudeu tudo aqui nos bunes. A chance de outro carro passar por aqui era tão tarde, era quase nula. Então, isso era por minha própria conta. Usando minhas habilidades de investigação de motorista, de entrega, consegui deduzir algumas coisas. Essa pessoa, obviamente, atingiu algo realmente muito grande. Como um alce ou um grande urso, a frente do seu carro estava quase totalmente afundada e ambas as rodas estavam indo em direções opostas. De jeito nenhum essa coisa iria a algum lugar. Baseando-me nas experiências anteriores, eu realmente não conseguia pensar em nada que pudesse causar tantos danos a um carro como aquele. Vendo um pequeno rastro de sangue subir na estrada, presumi que provavelmente estava andando em busca de ajuda. Foi aí que eu cometi o primeiro erro. Segui a pé o rastro de sangue, querendo bancar o herói. Me arrumei e saí na tempestade com uma pequena lanterna LED que iluminava bem. Nesse ponto, eu nem estava pensando na minha segurança. Eu estava preocupado com quem havia se machucado naquele acidente e em colocá-lo em segurança. E após cerca de 5 minutos de caminhada, percebi que havia fudido muito quando um pensamento singular veio na minha mente. O que quer que o motorista tivesse atingido ainda estiver por aqui? Julgando por quão grande foi o impacto no carro, eu só posso imaginar que era um urso pardo, ou algo desconhecido muito maior. Lidar com um animal ferido no meio do inverno não era algo que meu salário cobrisse. Depois do momento de clareza, eu decidi que a melhor aposta seria voltar para o meu carro e voltar ao serviço de celular e ligar para o 911. Nem mesmo depois de dar 10 passos para trás em direção ao meu carro, eu ouvi o que parecia ser uma árvore inteira sendo rasgada a partir do solo. O barulho era absolutamente ensurdecedor e me jogou em uma merda de pânico selvagem. Eu comecei a correr de volta pro meu carro, mas eu fui ficando cada vez mais lento pelo fato das minhas pernas não conseguirem coordenar uma com a outra. Depois de correr cerca de 5 passos, eu comi terra. Forte. Eu tropecei de cara em um banco de neve e apenas fiquei lá, tentando me recompor e tomar uma posição. Quando eu tava parado para me levantar de novo, eu ouvi. Eu ouvi o que parecia uma respiração pesada vindo de fora do meu alcance visual. Para piorar, o ruído vinha da direção do local do acidente do carro. E nesse ponto, algo parecia terrivelmente errado. Essa respiração difícil parecia mais de um animal, e não humano. E era algo alto para qualquer humano fazer. Estando cagado de medo, eu literalmente não conseguia me mover para fora daquele monte de neve. Depois do que me pareceu uma eternidade, a respiração ficou mais alta e mais alta, até que de repente eu ouvi o que quer que estivesse fazendo aquele barulho terrível.
Fosse o que fosse, deveria ter no mínimo 2,5 metros de altura. Sim, você tá lendo isso corretamente. Ele estava de pé, porra. Ele corria sobre 2 pés, mas a cada 2 passos tropeçava e começava a correr como um urso. Em 4 patas, tipo uma espécie de passo galopante que me lembrava quase exatamente um urso. Então eu ficava em 2 pés e começava a correr como um humano. Também estava inteiramente coberto de pelo branco espesso. Teria sido um local quase impossível se não tivesse coberto de sangue. Se era ou não sangue ou o motorista daquele carro. Eu nunca fiquei por perto para descobrir. Fosse o que fosse, ele estava muito distraído por me ver e passou correndo por mim no meio da estrada, ainda respirando tão pesado como sempre. Depois do que eu achei serem sólidos 10 minutos, me forcei para sair do banco de neve e corri de volta para o meu carro. Quando voltei para o meu carro, todas as minhas 4 portas estavam abertas e as caixas de pizzas estavam espalhadas por toda a estrada. Sem nem mesmo pensar na pizza ou na entrega, fui direto para a delegacia e relatar o que havia acontecido. Oficialmente, o relatório da polícia afirma que o motorista daquele carro colidiu com um grande urso e que o urso arrastou para fora da floresta e o devorou. Eles nunca encontraram seu corpo, mas encontraram que parecia ser uma parte da sua coluna, a quase 80 quilômetros de onde estava o local do acidente. Foi uma coisa muito grande em nossa cidade. As pessoas passaram semanas procurando ele. Aparentemente, ele era o primo de segundo grau distante da senhora idosa para quem eu deveria levar a pizza. Essa parte não me surpreendeu. A maioria dos caipiras dessa cidade são parcialmente relacionados entre si. O que realmente me ferrou com tudo isso é que a polícia e os agentes conservacionistas mataram quase todos os ursos em um raio de 50 quilômetros e examinaram o conteúdo em seus estômagos. Nenhum dos ursos mortos tinha carne humana nas entranhas. E o relatório afirma que a única coisa grande o suficiente para causar um acidente desse calibre é um urso grande. O que quer que seja que o motorista tenha atingido, ainda tá lá fora, e eu espero nunca mais vê-lo. Se vocês realmente gostam disso, eu provavelmente poderia reunir com alguns outros motoristas e obter algumas histórias deles durante algumas cervejas. Se não, tem algumas outras histórias realmente fodidas para compartilhar com vocês, se vocês quiserem. Além do mais, dá uma diquinha pros motoristas de entrega. Vai que eles te contam alguma coisa. Com muito carinho, T. Eita. Eu acho que aquele cara bateu num Yeti. O famoso pé grande. Nossa, sabe que eu nem pensei no Yeti, eu pensei no urso polar Num urso? Mesmo? Ah, mesmo. Tipo, o urso polar é muito, muito difícil, né? Longe, assim. sim. Mas norte do Canadá é longe assim do Alasca? O Canadá? Eu acho que. Não sei se tem urso polar no Canadá. No norte do Canadá, né? Não sei também. Vamos ver. Mas assim, vai que é um urso perdido. Tanto que ninguém nem achou ele. Mas eu ainda acho que pode ser o Yeti. Pode ser Yeti também. Ver urso polar de verdade é uma das experiências únicas do Canadá, então tem urso polar no Canadá. Legal. Você sabe que eu descobri esses dias? Ah, Que, sabe o alce? ah. Ele é gigantesco, ele é tipo maior que um carro. Sim, alces são imensos. E, tipo, eles nadam Hum, ao ponto de que a orca é listada como um dos predadores do alce. meu Deus. Caraca! Mesmo, tipo, eu fiquei em choque. Ele nada tanto, tipo, ele não chega a ser um animal híbrido, né? Que Aham. vive na água e não na terra. Mas ele nada o suficiente pra ter um predador aquático. Caraca! Tipo, é um monstro de um bicho grande. Você pensa, mas como é que essa trem nada? Entendeu? Nossa, alce é um animal muito legal, mas eles são assustadores, né? Não, são assustadores, igual essa creepypasta. Você viu que eu tô tão chocada que eu mudei de assunto, né? O que você achou dessa creepypasta e depois faz um panorama geral? Olha, essa creepypasta mexeu um cadinho comigo, assim, porque eu acho que bater num animal ou bater numa figura mitológica é plausível, né? Vide eu quase atropelando o lobisomem. Ah, Marina!
Ah, não, mas vai, agora tem a pega, né, pra história do lobisomem. Tipo, você lembra quando eu morava na roça, em Varginha, né? Lembro. Eu saí às 4h30 da manhã pra ir pro transportadora junto com meu pai. Aham. E aí, era quaresma, eu acho que era quaresma, né? O que eu tenho certeza é que era na sexta-feira. Aham. A gente tava indo pro transportadora, não devia ser lua cheia porque tava uma escuridão, um breu total. Certo. E a gente veio andando pela estradinha, e sabe aquela igreja que tem? Não Hum, sei se você chegou a lembrar. Aquele pedaço ali perto da igrejinha é muito, muito, muito assustador. Eu E é acho, mais eu acho que eu breu sei onde que é. ainda. Hum. E é mais breu ainda que aquele pedaço mais fechado dos eucaliptos, né? Uhum. E o farol da caminhonete, meu pai tava com o farol alto, o farol acertou um par de olhos brilhante. E tava meio curvado, assim, e era um bicho muito grande, muito grande. Ai, Sabe, a sombra dele fez aquele. sei. Ele seria do tamanho de um boi. Meu E eu pensei, Deus! é um touro, né? Deve ser um touro. Só que a cabeça dele se moveu muito rápido pra cima. Hum. Aquele brilho, né? Eu só tava vendo o formato e o brilho do olho. Uhum. Nisso, meu pai baixou o farol, que aparentemente você encontra um bicho na estrada, você abaixa o farol pra não assustar o bicho, né? E diminuiu a velocidade. Felipe, quando ele, quando ele jogou o farol alto de novo, o bicho já tinha saído, Ai, meu Deus do céu. entendeu? Sumiu, o bicho sumiu. E aí, tipo, na lateral da estrada, que tinha os arbustos e tal, mexeu, como se um bicho muito grande tivesse passado. Só que, Felipe, um boi, um touro, ele não teria se mexido naquela velocidade. Não, eles são lentos, né? O boi ele é um bicho lento. Tipo, um animal que eu penso que se moveria naquela velocidade pra sair da frente do carro seria um cachorro, É, né? uma onça. Ou uma onça. Pois é, mas a onça não é do tamanho de um boi, nem o Não, cachorro. é da metade de um boi uma onça. Provavelmente da metade de um boi. E o cachorro também não é, né, do tamanho de um boi. É, E aí, tipo, meu Deus. simplesmente. E eu, sério mesmo, eu juro pra você que ele tinha um rabo muito estranho. Porque eu só via a sombra, né, do bicho e o par de olhos. Uhum. Refletindo. Meu Deus do céu. E o que que teu pai E é bem disse? O naquele. Hã? que que teu pai disse? Meu pai jura de pé junto que não tinha nada na estrada. Ele Mas, não viu nada. mas ele Ele não não viu baixou. nada. Ele baixou o farol, Felipe. Eu falo pra ele, mas pai, você baixou o farol. Não tinha nada na estrada, não. Então por que você baixou o farol? Aí eu achei que eu tinha visto alguma coisa, mas quando eu levantei, quando eu coloquei o farol alto de novo, não tinha nada, então não tinha nada. Eu, Entendi, entendi. Ele achou que mas, tivesse visto, mas aí ele acha que não viu nada. mas, tipo, E nós dois você? vimos. É, ué. Ai, E meu o meu pai Deus, eu tem tô tendência de assustado. negar as coisas, sabe? Meu pai fala assim: ah, não, eu não quero saber, não, então não aconteceu. Meu É, pai é muito. Meu se... pai é militar, né? Então ele é muito bom em gaslight. Ai, Meu meu pai Deus, tô apavorado. psicológico sofre com essa. Pessoal, se vocês tiverem histórias arrepilantes assim, arrepilantes não, horripilantes assim, mandem pra gente, cara. A gente Pode vai... mandar, gente. Com certeza. E assim, se você pensar, a região aí de Varginha, aquela ali é parte de Monsenhor Paulo que a Sim, gente estava passando. sim. Monsenhor Paulo é conhecida por avistamento de lobisomem. É verdade, real, é mesmo, Uhum. é mesmo. Não, e assim, e eu juro pra você, eu não sou uma pessoa medrosa, né? Não, eu sou uma pessoa, né, precavida. Felipe, eu senti tanto medo, mas um medo assim, Uf, não tipo, consigo imaginar. congelante, congelante. Como que um bicho normal que eu ia encontrar todo santo dia, um boi, um cachorro, ia me deixar com tanto medo? É, não tem como conceber isso, né? Não, foi um medo, assim, sobrenatural, uma coisa Meu Deus do horrível. céu. Ai, meu Deus do céu, eu tô Ou sozinho em seja, casa. pega de madrugada, gente. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas e que que... Mas quem diria que a gente ia encontrar uma creepypasta que fosse dar espaço pra gente contar essa Sim, história justo que hoje? massa, você nunca me contou isso. Eu já te contei umas 5 vezes, Felipe. Sério? Não sei, não sei. Eu acho que eu já contei pro Aisla. Agora eu não sei Pra se eu já mim, contei pra você você. nunca contou, senão eu lembraria. É, acho que eu também. Acho mesmo que eu nunca contei.
Foi, assim, assustador. E pior é que meu pai nega, jura que não aconteceu. E eu fico, meu Deus, homem, não faça isso Ah, comigo. não, pai da Marina, por favor. Ah, você tem que acreditar nessas coisas. Ai, Ah, ai. Então, Fê, e você? Gostou desse creepypasta que você mesmo contou, escolheu? Mas assim, maravilha. Cara, eu adorei. Pra mim, eu faria uma parte 2 fácil de entregadores de pizza. olha, eu tranquilamente ouviria a parte 2 de Entregador de Pizza. Achei genial. Eu gosto muito de histórias, assim, de relato. Vou ver se eu acho mais desse cara que eu contei por último. Sim, ele tem as histórias muito É interessantes. Histórias o Fit Hand. de. Eu espero que ele tenha mais. Aí eu, quem sabe, eu acho mais e faço uma parte 2. Mas sabe, com uma condição. Os nossos ouvintes têm que dar Qual? feedback, né? O pessoal tem que falar, né? Tipo, Hum. parte 2 faz parte 2 sei lá, de entregador de pizza. Ou não, ou fala que não, não gostei, não. Não faz parte 2 não. Sim, Não sou eu falando, Felipe. Por mim, a gente faz a parte 2 que eu gostei, mas, tipo, tô falando que os nossos ouvintes podem se pronunciar se não querem gostar. se não gostar, fala. É, não gostei. Não faz não. Conta outra. Conta Levitation. Que é em espanhol, outra creepypasta que eu separei. Aí, o título é Levitation. Mas aí. Mas se quiserem, quem sabe mais pra frente a gente traz uma parte 2. Seria ótimo. Mas olha, ai, cara, essas histórias urbanas, me arrepia muito. Apesar de que essa última é mais rural do que urbana, mas mesmo assim, cara, entregador de pizza, ai, meu Deus do céu. Entrega de noite é complicado, gente. Assustador. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Esse episódio ficou um pouquinho maior do que a gente costuma trazer, mas obrigado por terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Gostei muito da sua companhia, Má. Muito obrigado por ter escutado essa pasta. Eu que agradeço você ter preparado essa creepypasta pra mim. Ficou tudo assim genial. Achei uma história maravilhosa e fiquei com medinho também. Então, fez o seu trabalho direitinho. Arrasane. Ouvintes, muito obrigada por chegarem até aqui, por estarem acompanhando nosso trabalho. Um beijo, até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, interaja com a gente, siga a gente, TikTok, Twitter, Instagram, e-mail, tudo Terror na Esquina, o e-mail é terrornaesquina@gmail.com, fortalece a gente lá. E é isso. Esse foi o episódio de hoje, Relatos de Entregadores de Pizza. E por aqui vou me despedindo. Até mais, pessoal. Tchau! Tchau!